Bom dia. Esse é o canal Pode Crer, que a gente fala de música, canta música, toca música, fala de Deus. E eu queria falar uma coisa para você hoje, nessa manhã, né? Se você ainda está cativo, preso em alguma coisa, eu quero te dizer que Jesus ele já fez tudo por você, ele já te libertou de todas as coisas, né? Nada mais pode te manter cativo. Você está cativo no vício, do álcool, da droga, do sexo, do jogo, sei lá, cativo de alguma coisa, eu quero te dizer que Jesus ele já te proveu a libertação, entendeu? Eu quero compartilhar com você um texto que está em João 8, a partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas os filhos aí permanecem para sempre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seis que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vos fazeis o que ouvides de vosso Pai. Responderam eles: Nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se fosse filhos de Abraão, praticareis as obras de Abraão. Mas procurar matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram neles. Nós não somos ilegítimos, temos um pai que é Deus, disse Jesus. Se Deus fosse vosso pai, me amareis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas por ele que me enviou. Por que entendeis minha linguagem? Por que não entendeis minha linguagem? Porque não podes ouvir minha palavra. Vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso o pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis o que não pertence a Deus. Então, muitos de nós, nós estamos falando de Deus, pregando de Deus, cantando de Deus, mas aí a gente ainda não descobriu a nossa paternidade, né? Então, quando a gente está em Jesus, a gente vive na liberdade, porque Jesus é o libertador, ele nos libertou de todo jugo, nos libertou de toda maldição, nos libertou do domínio do diabo, do domínio da carne. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas a carne é fraca, mas o espírito é forte, também diz a palavra. Então, se você ainda está preso nos desejos da carne, nas concupiscências, como a Bíblia diz, então você de fato, possivelmente você é filho de Abraão, seu pai é Abraão, ou seu pai é o próprio demônio. Porque se você vive em liberdade, você vive em Cristo, porque Cristo nos chamou para viver em liberdade, para termos consciência do nosso pecado. Estava conversando com um jovem agora há pouco, eu estava falando para ele, falei assim, sabe, é, a gente vive numa teologia do medo, a gente tem medo do demônio, a gente tem medo do devorador, a gente tem medo até de Deus, mas a Bíblia fala que o espírito de temor não está sobre nós, a gente tem temor, mas de respeito por Deus. Então, eu vou praticar aquilo que é agradável para o meu pai, que meu pai é amor, meu pai é justiça. Então, eu vou praticar as obras do meu pai, amor, justiça, inclusão, entendeu? Quando eu excluo alguém, esse não é meu pai. Quando eu amo só de boca e de atitudes não, esse não é meu pai. Então, quando eu estou cativo a alguma coisa, seja o que for, droga, sexo,
Ou qualquer coisa que você esteja cativo, que você não tenha liberdade de escolha, que você fala, não, eu vou fazer porque eu quero, eu não vou fazer porque eu não quero. Quando você está como Esaú, vem o prato de lentilha, a opção de comer a lentilha e trocar a bênção é sua, não é de Jacó. A culpa não é de Jacó, a culpa não é do diabo, a culpa é tua, porque você é filho não de Deus. Quando você é filho de Deus, quando você está inserido em Cristo, você fala, não quero. Eu até poderia, mas eu não quero. Certo? Aí você não fica naquele esquema do diabo, a mulher, Adão, Eva e a serpente lá no deserto. Lá no deserto não, no jardim do Éden, né? Deus pergunta, mas por que você comeu, Adão? Adão fala assim, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher fala, não, a culpa é da serpente que me enganou. A serpente, a cobra, fala, não, a culpa é do diabo que entrou em mim. Né? E na realidade a culpa é minha, é sua, é do Adão, é da Eva que sabia que não era para fazer, foi lá e fez porque quis. Então vamos ter maturidade cristã, vamos ter maturidade cristã. Assim, então eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque é prazeroso, é prazeroso para mim. Então estou fazendo isso não é por causa do diabo, por causa de ninguém, é porque é prazeroso. Então vê aí se toda essa mentira, se você já não descobriu a sua paternidade nesta manhã, de quem você de verdade é filho, que filho de Deus talvez você não é. Se você ainda vive cativo, se você ainda vive nas amarras da mentira, da corrupção, da prostituição, do engano, do sexo, do pecado, do vício, sei lá. Então acho que você já descobriu hoje a sua paternidade, tá bom? Tenha um bom dia, dorme com essa.